Você tem raízes profundas? Será que as tuas raízes são de fato profundas? Talvez você possa até questionar-me, mas eu não sou planta? Mas o Senhor faz uma comparação muito interessante entre nós e uma árvore. O Senhor nos compara a uma árvore e diz que nós precisamos ter raízes profundas. Raízes profundas. O servo de Deus, o discípulo do Senhor, ele cresce para baixo. As suas raízes cada vez mais aprofundam-se no Senhor. Busca a essência de Deus de forma intensa. Deseja cada vez mais receber direto do Todo-Poderoso, e é essa analogia que o salmista faz. E nós precisamos, amados, entender essa verdade e buscarmos com prazer, com alegria, com desejo, na profundidade, a presença do Senhor. As águas do Senhor, a água viva, que nos envolve, que nos toma, que nos faz caminhar. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que a situação não seja tão propícia, mas nós estamos enraizados no Senhor, fincados em Deus. Nossas raízes profundas recebem direto de Deus a água viva que nos mantém vivos. E é esta uma verdade, irmãos, que eu quero nesta noite conversar com vocês e expor para vocês. Eu quero chamá-los a atenção para esta verdade. A necessidade de estarmos com as nossas raízes aprofundadas no Senhor, como uma árvore que é plantada à beira de um ribeiro, de um córrego, e é cultivada pelo Senhor. O Senhor, irmãos, que nos planta em terra fértil, cuida da gente, para que nós possamos produzir frutos, muitos frutos. Eis o porquê que não podemos esperar acontecer, mas temos que correr e nos colocarmos à disposição de Deus, falando para o Senhor: Senhor, as minhas raízes estão em Ti, estou pronto para produzir frutos, estou pronto para frutificar. Irmãos, quando assim agimos, nós vamos experimentar a grandeza de Deus na nossa vida de uma forma muito forte, muito forte. E nós temos que buscar isso. Essa história, irmãos, de fazer aquilo que Deus quer, não está reservada ao sacerdócio. Apesar que todos somos sacerdotes, mas não está reservada a pastores, exclusivamente a pastores. O Senhor nos chamou de forma igual para produzirmos frutos. Não te isente dessa responsabilidade do Senhor. Se você não o faz, é porque não tem buscado a direção, o preparo que Deus nos concede. Amém? No reino de Deus, já falei isso 1000 vezes e vou repetir. No reino de Deus não tem grandes e pequenos. Essa visão, ela é diabólica. No reino de Deus tem filhos amados do Senhor, que Ele levanta para desempenhar a sua vontade nessa terra. E essa é a visão que você precisa ter, que nós precisamos ter. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 1. Salmo capítulo 1. Nós vamos ficar de pé para lermos esse texto, aqueles que podem ficar de pé. Salmo capítulo 1, diz a palavra: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e nela medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, oh glórias, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Crês nisto? Oh glórias, é para crer, não apenas crer, é para viver. Mas eu quero complementar esse texto com Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Amém, queridos? Vamos orar. Amado Deus, como é maravilhosa a Tua palavra, Senhor. Como ela nos ensina a fazermos a Tua vontade, a observarmos os Teus preceitos. Que hoje, Senhor, possamos aprender um pouco mais de como melhor Te servir, nos colocarmos à Tua disposição. Fala, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, nós vimos dois textos importantes que chamam-nos a atenção para a nova vida que afirmamos possuir. Eu creio que todos que estão aqui são novas criaturas, porque já nasceram, já passaram pelo fato do arrependimento, pela realidade do arrependimento, da confissão do pecado, e agora procuram viver princípios de Deus nas suas vidas. A partir desse momento, irmãos, somos feitos em novas criaturas e é preciso nos colocarmos na visão de Deus. Vivermos não segundo aquilo que nós entendemos, mas aquilo que Deus determina para nós, que está de forma clara, exposto na palavra do Senhor. Aquilo que Deus quer para as nossas almas, irmãos, está na Bíblia. Basta lermos a palavra e praticarmos a palavra, e certamente estaremos agradando o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, a exemplo de Davi, foi um homem que conheceu Deus de perto. Ele teve uma experiência profunda e maravilhosa com o Todo-Poderoso. E ele fala: assim como recebestes a Cristo, assim também nele devemos andar. Dá para você entender isto? Se você diz, eu sou de Cristo, você necessariamente, obviamente, precisa andar em Cristo. E diz ainda, arraigados. Uma palavra diferente que significa enraizados. Ou seja, nós precisamos estar enraizados em Cristo, edificados em Cristo. E quando assim fazemos, com certeza temos a nossa fé confirmada e seremos ensinados abundantes sobre a face da terra. É isso que Deus quer para nós. E hoje eu quero afirmá-los que é necessário que o discípulo tenha raízes profundas em Cristo. Raízes profundas, para que os ventos fortes desses últimos tempos não possam nos abalar. Irmãos, o tempo é complicado, os dias são difíceis. Se você tem acesso à internet, você é bombardeado, seja no Kawaii, TikTok, seja no YouTube, enfim, você é bombardeado diariamente com uma série de heresias. Quantas heresias? Eis o porquê que você precisa estar enraizado em Cristo. Eis aí os ventos que abalam as pessoas, e muitos perdem Cristo Jesus de vista, porque deixam se envolver por esses princípios que o diabo coloca diante deles. É tempo de vigilância. Não é porque chama Senhor, Senhor, que é do Senhor. O próprio Cristo afirma isso.
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que têm o título de pastor são famosos. Enfim, eles realmente estão falando de Cristo, estão enraizados em Cristo Jesus. E isso é muito sério, irmãos. É para que nós possamos estar atentos à verdade do Senhor. Amém? O discípulo que aprofunda as raízes, eles meditam constantemente na palavra. Amém? Primeiro ponto, os discípulos que são enraizados em Cristo, eles meditam na palavra e de forma contínua. Salmo capítulo 1, versículo 2, diz a palavra: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, há diversas nuances nesse versículo. Primeiro, nós precisamos entender que a lei do Senhor é superior a todas as demais coisas. O salmista disse: antes o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor você encontra na palavra, na Bíblia. Eis a nossa fonte primordial, sem erro, inequívoca. E buscarmos a presença e o conhecimento a respeito de Deus. Nós não podemos trocar a palavra de Deus, irmãos, por ensinamentos da mídia. Não troque a palavra de Deus pelos ensinamentos da mídia. Ler a palavra, meditar na palavra, é uma necessidade daqueles que querem raízes profundas com Cristo e ou em Cristo. Se você quer crescer no Senhor, ser alguém usado pelo Senhor, alguém cheio do Espírito de Deus, necessariamente precisas mergulhar nas águas das Sagradas Escrituras, conhecê-la, para que a mídia e os seus ensinamentos, os falsos profetas dos últimos tempos, não te engane. E esta é a recomendação do Senhor, a recomendação de Deus. Queridos, dedicar-nos ao estudo da palavra é uma necessidade. Nós não podemos ver como algo cansativo, enfadonho, mas é preciso que tenhamos prazer naquilo que é de Deus. Conhecermos a palavra. A meditação, irmãos, ela exige de cada um de nós tempo, evidentemente. Se você quer ser um bom profissional, você precisa adequar-se, estudar para a sua área, preparar-se para a sua área. A nossa irmã que é enfermeira, não caiu do céu, não sei o quê, não. Ela precisou se preparar para dar uns pontinhos, aplicar uma injeção. Não é assim? Tudo isso demanda tempo, estudo, adequação. Com a palavra de Deus não é diferente. E hoje, amados, nós temos visto, vou usar um termo bem coloquial, nós temos visto que os crentes tornaram-se Nutelas. Parafraseando esse mundão aí. Tornaram-se Nutelas. Porque não querem gastar tempo com Deus, mas querem falar, querem viver, sei lá, um evangelho que é plantado pela mídia, plantado pelas redes sociais nesses tempos loucos dos últimos dias. Se você quer conhecer Deus, medite na palavra. Meditar, irmãos, parece um termo um tanto quanto vago, mas é simples. Meditar na palavra nada é, meditar, refletir, nada é do que ler, pensar sobre aquilo. Olhar com atenção o texto que você leu. Nós estamos no versículo 1. Diz a palavra: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É você destrinchar esse versículo, observando cada recomendação. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? É um homem feliz, feliz o homem. Mas o homem, para ser feliz, o que é que ele faz? Ele não anda no conselho dos ímpios. Mas quem são os ímpios? São todos aqueles que não querem saber de Deus, estejam dentro da igreja ou não.
são ímpios, que vivem e praticam o pecado, que pregam heresias, que são apóstatas. Todos esses são ímpios. E ainda, no versículo 1, não se detém no caminho dos pecadores. Detém, não para no caminho dos pecadores. Qual o caminho dos pecadores? Nas práticas do pecado. Há dias atrás tivemos uma festa na nossa cidade. Quantos crentes se deteram no caminho dos pecadores? Quantos crentes? É porque não reservaram o tempo para meditar na palavra. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores é aqueles que escarnecem, aqueles que fazem gozações, aqueles que blasfemam contra o Senhor. Então, meditar na palavra de uma forma bem simples é isto. É você parar num versículo e ver cada parte dele, é aplicar no contexto da tua vida e procurar colocá-lo em prática. Amém? Portanto, o discípulo que deseja aprofundar suas raízes em Cristo, ele precisa meditar constantemente na palavra para conhecer a palavra, se aproximar do Criador, amém? E ainda criarem intimidade com Deus. Se você não conhece a palavra, não ler a palavra, não medita na palavra, impossível que tenhas intimidade com o Criador. Oh, glórias! Vamos lá, tópico 2. Discípulos que aprofundam raízes, eles tomam decisões com sabedoria. Versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Queridos, só é possível tomarmos decisões sábias quando nós nos aprofundamos em Cristo Jesus. Para que as decisões sejam sábias, é fundamental uma vida em comunhão com Cristo Jesus. Se nós não temos uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, nós não vamos conseguir tomar decisões acertadas aos olhos do Eterno. Nós vamos tomar decisões segundo o nosso entendimento, segundo o nosso olhar, nossa visão, segundo aquilo que nós achamos. E a partir do momento que nós deixamos de observar o conselho do Senhor e partimos para as nossas decisões de forma independentes, estamos fadados ao fracasso, não teremos uma vida bem-sucedida, os problemas surgirão e eles virão com força. É necessário estarmos alinhados com Deus a cada instante. E esse estar alinhado com o Senhor é tudo quanto você faça. Primeiro, procure saber qual a vontade do Senhor. Todas as tuas decisões precisam passar primeiro pela aprovação de Deus. Não seja corajoso e tome decisões sem a aprovação do Senhor. Você não tem autonomia para isto a partir do momento que entregou-se a Cristo e afirma que és um discípulo do Senhor. As decisões, elas passam primeiro Deus para você, não de você para Deus. Assim é a palavra, irmãos. Esta é a recomendação. E nós precisamos observar aquilo que Deus quer, para que não sejamos influenciados por esse mundo e as nossas decisões sejam erradas. Nós vivemos dias complicados, difíceis, muito difíceis. Muitos modismos, muitas influências, muitos ventos de doutrinas, muitas fontes de águas poluídas. Se nós não observarmos a direção de Deus, certamente estaremos fadados ao erro, ao fracasso.
E quando nós nos aprofundamos em Cristo, as nossas raízes tornam-se profundas no Senhor, profundas no Todo-Poderoso. Nós estamos fazendo aquilo que é agradável ao Eterno. E se é agradável ao Senhor, nós estamos demonstrando nosso amor para com Ele, a nossa fidelidade para com Deus. Amém, amados? Oh, glórias! Queridos, necessário é que o discípulo tenha raízes profundas em Cristo Jesus. O primeiro ponto: aqueles que são discípulos e querem aprofundar-se em Cristo, meditam continuamente na palavra. 2, não tomam decisões por conta própria, mas são dependentes diretos do Senhor. E 3, eles frutificam no tempo de Deus. O discípulo precisa frutificar, mas só frutificam de forma correta no tempo de Deus. Salmo capítulo 1, versículo 3, da primeira parte diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, o versículo todo, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas é no devido tempo, e esse devido tempo é o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Portanto, amados, a partir do momento que nós reconhecemos a soberania do Senhor, amamos a Deus com todas as nossas forças, declaramos a Ele que Ele é o nosso dono, nosso Senhor, nosso proprietário, que abrimos mãos do nosso domínio para que sejamos dominados por Ele. Certamente somos separados do pecado e teremos uma vida que será útil aos olhos do Senhor. Servo de Deus que não tem uma vida útil ao Senhor, ele não é servo de Deus. É impossível, irmãos, ouça o imperativo, é impossível ser servo de Deus e não fazer a vontade do Eterno ou ser útil ao Senhor. É impossível. Não há como você conciliar: eu sou de Cristo, porém não é útil, disponível, pronto para servir o Criador. Portanto, nós temos que nos colocarmos à disposição do Eterno para que no devido tempo o Senhor trabalhe a nossa existência e possamos frutificar de forma saudável. Quando a árvore está com suas raízes nas águas, certamente ela é frondosa, ela é forte e não será abalada pelos males que surgem. Quando nós somos, amados, pessoas cujas raízes estão no Senhor, nós teremos uma folhagem verde e frutos, muitos frutos. Se a tua folhagem é seca, mas pastor, como é a folhagem seca? É o cara que está na prática do pecado, simples assim. Está na prática do pecado? Mas eu sou da igreja Missão Vivos, pastor. Igreja Missão Vivos é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja bíblica, uma igreja fiel à palavra. Lá não é pregado heresias. Tudo bem, você é da igreja, amém, glórias a Deus por isso. Mas o teu coração é do Senhor? Ser da igreja é fácil. E o coração? O teu coração é do Senhor? Mas como é que eu posso saber, pastor, se o meu coração é de Deus? É muito fácil. Quem é que manda no teu coração? Quem é que determina as tuas ações? As tuas inclinações, uma palavra simples, as tuas inclinações são para o bem ou para o mal? Evidentemente que nós somos pecadores e a nossa carne puxa para o mal, mas você não deixa se dominar pelo mal, porque você sabe que é de Cristo e você precisa frutificar no Senhor. Você é cuidado
pelo Senhor. E certamente serás frutífero nessa terra. Verão os teus frutos, o teu testemunho, as tuas ações, as tuas atitudes. Tudo isso há de refletir Jesus diante da sociedade. Amém, igreja? Quarto e último tópico, bênção. Discípulos que aprofundam raízes. Eles permanecem estáveis e prosperam em todas as estações. Versículo 3, capítulo 1 de Salmo. Vamos ler todo o versículo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, queridos? Irmãos, eu tenho visto que nesses últimos tempos as pessoas buscam desesperadamente por algo chamado prosperidade. Fazem tudo em nome da prosperidade. Tem uns mais doidos e mais corajosos, levados, não sei por qual entendimento, que entregam tudo quanto têm para serem prósperos. Não entregam para servir a Jesus. Não entregam para fazer a obra de Cristo, mas para receber riquezas. Não entregam, olha Senhor, estou vendendo minha casa, porque a partir de hoje, eu quero passar 2 anos na África, pregando o Evangelho. Isso ninguém quer. Estou vendendo minha casa porque a maior prosperidade que eu possa receber de Ti, Senhor, é estar ali no Nordeste, num povoado daqueles, falando incansavelmente do Teu Evangelho. Esta é uma prosperidade não desejada, mas o salmista já afirmava há 3.000 anos atrás aproximadamente. Eles permanecem estáveis. As raízes profundas, elas dão estabilidade à árvore. Você já viu um eucalipto sendo arrancado do chão por uma ventania? Por que o exemplo do eucalipto? Porque nós temos muito aqui nessa região. Ele pode até quebrar, mas arrancar do solo não. Por que não arranca do solo? Porque as suas raízes são profundas, mas muito profundas. Eles são estáveis. Nós precisamos, a exemplo do eucalipto, possuirmos uma raiz profunda para que a nossa vida com Cristo seja estável. Entenda essa raiz, irmão, como conhecimento da palavra, santidade, retidão, a busca por aquilo que é de Deus, o congregar, o louvar, o adorar, tudo isso faz parte da raiz que nos dá a estabilidade necessária para que não sejamos instáveis, levados para um lado e para o outro e até arrancados da terra, mas sim estáveis, firmes, que as situações não nos arrancam da terra. Esta é a realidade. Queridos, quando nós entendemos essa verdade, virão sim as dificuldades, os problemas, mas não seremos arrancados, porque as nossas raízes estão no Senhor. Pode levantar-se toda uma sociedade contra você, como levantaram-se no passado, contra quantos que foram queimados, serrados, trucidados, assassinados, enfim, não abriram mão do Senhor, porque as suas raízes eram profundas. Nada os arranca da presença do Senhor. Não será uma festa mundana que os arrancará da presença de Deus. Não será uma confusão conjugal que os arrancará da presença do Senhor. Não será a falta do trabalho, do emprego, da condição financeira que os arrancará da presença do Senhor. Nada. Não serão os falsos profetas e essa mídia louca cheia de heresias dos últimos tempos que os arrancará da presença do Senhor, porque eles conhecem o Senhor e as suas raízes são profundas. Mas diz ainda, e tudo quanto ele faz será
bem-sucedido. Oh, glórias! Amados, quando nós somos firmados no Senhor, nós teremos uma vida consistente. A nossa visão de prosperidade não será a visão mundana que hoje invade as igrejas, mas a visão de Deus. O que é prosperidade para você? O que é prosperidade para a minha vida? Talvez o teu conceito já esteja tão deturpado que você entende que prosperidade é sinônimo de riqueza. Mas quantos servos de Deus, homens fiéis, cheios do Espírito Santo, não foram ricos? Aliás, praticamente todos não foram ricos. Os apóstolos, por exemplo, o que era mais ou menos rico ficou pobre, que era o apóstolo Paulo. Foi o contrário, invertido. A prosperidade do apóstolo Paulo não estava no seu status, na sua condição diante de todo o império, diante das autoridades. Ele perdeu tudo isto e tornou-se alguém que em determinada parte da sua vida recebeu até uma ajuda, cestas básicas de igrejas para o seu sustento. Eis aí um exemplo de prosperidade, servir ao Senhor de uma forma tão intensa a ponto de ser usado pelo Eterno e nada o abalar. E isso só é possível quando há uma conexão íntima, profunda, raízes nas águas, raízes profundas. E quando nós vivemos assim, irmãos, mesmo que o mundo olhe para as nossas vidas e não consiga enxergar em nós a riqueza que eles entendem como prosperidade, mas a nossa maior riqueza é servir o nosso Senhor, ao qual nós amamos, devotamos a nossa vida, entregamos a nossa vida e um dia falamos para Cristo: olha, Senhor, eu estou morrendo para esse mundo e para os encantos desse mundo, porque eu quero viver exclusivamente para Ti. Todos nós que servimos a Cristo Jesus de uma forma direta e ou indireta, fizemos esta afirmativa diante do altar. Morrer para o mundo e as coisas do mundo, para servir, para viver exclusivamente para o Senhor. Eis a maior prosperidade que o homem pode alcançar: ser próximo de Deus, amigo de Deus, servo do Senhor, propriedade do Senhor. Amém, amados? Discípulos de raízes profundas, oh glórias, que você tenha raízes profundas no Senhor. Colossenses 2, 6 a 7. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça. E ainda quero ler para vocês, para finalizarmos essa palavra, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Ouça a afirmativa do profeta Jeremias: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Bendito, feliz o varão, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Cuja, sua total esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém, amados? Queridos, somente um discípulo que decidiu aprofundar as suas raízes produzirá, com certeza, segundo Deus. Que nós sejamos esses discípulos cujas raízes sejam profundas em Cristo Jesus. E assim nós teremos prazer em meditar constantemente na palavra,
Tomaremos decisões com sabedoria, porque elas virão de Deus, as respostas virão do Senhor. Seremos frutíferos na obra do Eterno, sempre útil, sempre disponível para o Senhor. Seremos estáveis, nada nos abalará, nada nos arrancará da presença do Mestre. E seremos ainda prósperos em todas as estações, porque a nossa prosperidade vem de Deus. E que o Senhor fale de uma forma intensa aos nossos corações, guardando esta palavra, para que possamos recordar nos momentos em que precisamos de firmeza na presença do amado Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, que nós possamos de fato te servir, amá-lo com todas as nossas forças e usufruir da tua presença em todas as áreas das nossas almas. Senhor, que as nossas raízes estejam em ti, para que sejamos firmes, estejamos estáveis na tua presença, sejamos frutíferos para a tua honra e para a tua glória. Prepara-nos, ó Deus, adequa-nos à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que a paz do Eterno nos envolva e que possamos prosseguir nessa jornada em direção ao céu. Mensagem 1280.